A nossa irmã Roberta Salles Bacchini, ela é de Niterói e ela milita no Centro Espírita Irmã Rosa. Seja muito bem-vinda, minha irmã, à nossa casa. Boa noite a todos. É com enorme alegria, o coração fica em festa com essa oportunidade de aqui estarmos. Na verdade, o Sr. Luiz falou que eu sou de Niterói. Na verdade, eu sou friburguense, eu moro em Niterói e eu frequento essa casa espírita lá. Mas é tão bom chegar aqui nessa casa, onde eu vejo tantos rostos que me são familiares, tantos rostos que fizeram parte da minha infância, da minha mocidade, e que fazem parte da minha história, da minha vida. Então, vamos aproveitar esse momento que a gente está aqui, aproveitar essa ambiência dessa casa, que quando a gente chega, ela nos acolhe de tamanha forma que eu acredito que depois seja difícil a gente ir embora, né? E aproveitar também essa oportunidade, porque a gente sempre sabe a dificuldade que a gente enfrenta quando a gente se propõe a vir à casa espírita. Na verdade, quando a gente se propõe a fazer qualquer coisa que há de melhorar a cada um de nós. Então, em alguns momentos é o desânimo, é a preguiça, é o cansaço, é aquele amigo que chega na hora que você está saindo, ou então a chuva. Não sei se isso acontece aqui. Lá em Niterói a gente tem reuniões terças-feiras. Todas as grandes chuvas são na terça-feira. Eu falo, gente, não é possível, né? Porque a gente percebe que as dificuldades elas se apresentam para a gente falar, então hoje eu não vou não. Né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente consegue superar o desafio e chegar aqui, é tão bom, o coração fica tão calmo quando a gente sai. A gente consegue sair daqui com tão mais esperança. Então, que coisa boa que a gente conseguiu chegar até aqui. Gostaria de fazer um convite a todos vocês. Se pudéssemos conversar com cada um, todos nós teríamos muita coisa a dizer. Como estamos num planeta de provas e expiações, tamanhas são as nossas dores, a gente não tem como fechar os olhos e fingir que elas não existem. Alguns dizem assim, mas os espíritas têm essa coisa de gostar de sofrer, né? Acham que o sofrimento é bom, que vai ajudar na redenção. Não é isso. A gente consegue compreender por que o sofrimento bate à nossa porta. E como cada um de nós aqui poderia descrever o que vai aqui, porque na verdade se tudo tivesse bom a gente ia estar aqui? Ia não. A gente ia estar fazendo qualquer coisa, menos procurando uma casa espírita, ou uma igreja, ou qualquer coisa que fosse. É quando a dor bate a porta que a gente fala, puxa, eu estou precisando de algo além do que se apresenta na minha esfera material aqui. Eu preciso de alguma coisa para acalmar esse coração. Então vamos fazer o seguinte, vamos esvaziar a nossa mente, pelo menos tentar. Vamos tirar tudo que nos inquieta, todos. Os sofrimentos, as dores, a saudade daqueles que já se foram, tudo. Vamos tentar nesse momento, cada um de nós com aquela maior vontade que a gente tem, unir os nossos pensamentos em um só sentimento que se chama amor. Isso vai ajudar a todos nós conseguirmos ficarmos ligados ao que a gente vai aprender hoje. Porque como a gente é muito ansioso, como a mente está sempre muito repleta de coisa, quando a gente para aqui, muitas vezes ou é o sono que bate a porta, né, porque dá um sono danado. Então eu vou tentar não falar porque a minha voz é meio mole. Vou tentar deixar vocês mais animados, né? Ou é o sono que bate, ou então você fica pensando, mas eu estou com aquele problema, como é que eu vou resolver? A gente não vai poder resolver nada agora, mas vamos poder conhecer alguma coisa que vai poder nos auxiliar a resolver quando sairmos daqui. Então, o convite é a gente fazer um passeio, vamos fazer um passeio lá na época de Jesus. Conta-se que as primeiras peregrinações de Jesus lá ao lago de Nazaré, junto com os seus discípulos, trazia triunfos assim inovidáveis. Aqueles trabalhadores cansados da luta começavam a se encher de consolo e esperança. Os doentes também. Mas como a gente sabe que nem tudo são flores, em contrapartida, nós tínhamos os judeus, aqueles mais rigoristas, que não gostavam nada do que viam. Por quê? Se antes eles tinham tudo ali ao seu controle, eles começavam a perder. Porque eles começavam a perceber o discurso de cada um numa alegria e num entusiasmo imenso para com a vida. Na esperança perante um reino
que contaram para eles. Eles não conheciam, mas que traziam outra vontade de viver, na esperança que eles teriam dias melhores. Então, o que acontece nesse momento? Como essa esperança era muito grande, muitos começaram a falar mal de Jesus. Ele começou a incomodar muita gente, desmoralizá-lo. Só que Jesus, com a sua calma, que infelizmente ainda não é a nossa, não se deixava bater por aquilo. Ele sabia que as primeiras lições que ele deveria trazer estavam ali. As primeiras sementezinhas estavam lançadas. Só que junto com ele tinham os seus discípulos, que não tinham essa calma que ele tinha. E naquele momento, Filipe e Pedro, em especial, começaram a discutir com aquelas pessoas que falavam mal de Jesus porque não admitiam. Quando você partia para a comunidade de discípulos, todos muito inquietos, todos discutiam. Levi ainda dizia que tinham que ter debates assim, praça pública. Vamos fazer um debate. Assim Jesus se justifica e explica que ele não é isso que estão dizendo dele. Jesus, com a sua inteligência, não só intelectual, mas também já emocional, lá no topo, olha para aquilo e fala, vamos embora. Chama todo mundo para ir embora de Nazaré. Nesse momento, os discípulos ficam indignados. Mas como assim? Depois de tudo que fizeram com a gente vai sair assim sem falar nada? Mas Jesus era Jesus, né? Foram embora. Passaram alguns dias. Quem disse que eles iam ficar quietos, né? Olha a semelhança deles com a gente. Percebem só. E aí passaram alguns dias, eles chegaram para Jesus e disseram assim, Jesus, chamaram a gente do que pode e não pode naquele lugar. Falaram mal do Senhor, fizeram o que podia e a gente simplesmente pegou as nossas coisas e fomos embora. Jesus, com aquele olhar dele sereno, olha e diz, bom, a gente poderia de alguma forma colher uva dos espinheiros? E aí eles ficam sem saber o que dizer. E ele fala, nós fomos lá e fizemos o nosso trabalho, o nosso maior esforço. Para quê? Para que o evangelho fosse divulgado. Não adiantaria a gente ficar lá em discussões que iam chegar ao quê? Nós temos que dizer o necessário e pronto. Pena que a gente não aprende essa lição, né, gente? Olha que lição boa. Nós temos que dizer o necessário e pronto. Mas se nós ficássemos lá, nós íamos perder o que fomos fazer lá. Então não tinha sentido. Filipe, nessa hora, não compreende muito não, e até meio magoado, porque na verdade ele estava se sentindo até orgulhoso. Foi falar para Jesus como se dissesse assim, pô, eu estava lá discutindo pelo Senhor, né? E aí se sente meio magoado e fala, mas Jesus, muitos de lá falavam mal da gente, e a gente deve ficar quieto? E Jesus responde da seguinte forma, você não acha que é vaidade a gente achar que tem que agradar todo mundo? Olha que coisa boa que ele responde. Na verdade, nós temos que ter muito cuidado quando a gente agrada todo mundo. Porque se quando a gente agrada todo mundo, é sinal de que a gente não se posiciona em relação à verdade. Quando a gente se posiciona, a gente vai agradar ou não. E ele ressalta, o importante na vida é a gente servir a Deus. E ainda pergunta a Filipe, quantos você conhece que serviram a Deus, que foram compreendidos pelos seus contemporâneos? E aí a gente para pensar, quantos a gente conhece que serviram realmente a Deus, que vieram trazer a sua palavra, que foram conhecidos em seu momento? Acho que a gente não lembra nenhum, né? Todos muitas vezes são crucificados, muitas vezes são mal falados, difamados, de uma forma que não é verdade, mas estão ali porque confiam nisso. A conversa continua. Pensa que eles se convencem rápido, eles são como a gente. Perguntam, porque eles querem se resolver, né? E aí Pedro pergunta, então Jesus, nos acontecimentos mais fortes, a gente não tem que ter palavras enérgicas e fortes? E Jesus pergunta, o que isso vai trazer em resposta? Você acha que você vai conseguir alguma coisa? Aí nisso, Filipe, sempre ali incomodado, fala, mas Jesus, eu tenho que te confidenciar uma coisa. Tiveram umas pessoas aqui, nossos amigos, discípulos, que se tornaram insuportáveis naquela viagem.
insuportáveis. O que o senhor acha que vai ser do futuro do Evangelho, já que na própria comunidade aqui a gente não conseguiu se respeitar? E aí Jesus pergunta a ele, vou te fazer uma pergunta e você me responde. Você já edificou o reino de Deus dentro de você? Aí ele respondeu assim, né, todo sem graça, disse, pois eu ainda não. Ele falou, então nós temos que entender que a nossa comunidade de discípulos não é composta de espíritos perfeitos, porque senão a adesão de qualquer amigo que não fosse, não seria possível. Você vê que até as respostas dele, ele não fala assim, então o que você está fazendo aqui? A gente não perguntaria? Né? A gente já perguntaria logo, você já fez? Não. Então está fazendo o que aqui? Né? Você vê que ele mostra de uma forma calma, singela o quê? Se você está participando desse grupo e não é perfeito, é sinal de que ninguém é. E aí ele ainda continua, será que você em algum momento também não se tornou insuportável para alguém? E a conversa continua. Nisso, Pedro pergunta para ele, mas Senhor, tudo bem, nós temos então que trabalhar para o bem dos nossos inimigos, perdoar o próximo, auxiliar os que zombam da nossa fé, mas o senhor não acha que para perdoar um inimigo a gente tem que primeiro esperar que ele se arrependa? E pior que a gente pensa assim mesmo, né? Eu vou esperar ele se arrepender para depois eu perdoar. Eu vou perdoar assim, de graça? E Jesus diz o quê? Sim. Nós temos que perdoar porque o bem tem que vencer o mal. Nós não temos que esperar que o outro se arrependa, porque senão a nossa atitude vai depender do outro e ela tem que partir da gente espontaneamente. Eis aí que Pedro pergunta aquela célebre pergunta que todos nós sabemos. Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Todo mundo já sabe a resposta, né? Será até 7 vezes? E Jesus respondeu, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Todo mundo fica fazendo a conta na cabeça, né, para saber quantas vezes. Na verdade, a resposta dessa vez, a gente pode multiplicar por muitas mais vezes aí, porque na verdade o perdão tem que fazer parte da gente, né? A partir do momento que a gente consegue perdoar, se torna muito mais fácil. Então, essa historinha que a gente contou está num livro chamado Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. É o capítulo 10, que se intitula Perdão. Vou contar para vocês que, em particular, esse livro mudou muito a minha vida. Porque quando fui para Niterói, muito perdida, porque aqui a gente tinha vocês, aquelas pessoas que fizeram parte da vida toda. Quando cheguei nessa casa e comecei a querer participar, tinha muitos conflitos de consciência, muitos. Porque eu pensava assim, mas como eu vou falar lá na frente? Como eu vou pegar um microfone para falar se eu não faço nem 1/3 do que eu falo? E aí? Então, comecei nessa tarefa, mas aquilo me incomodava. Eu ficava, meu Deus do céu, mas eu não consigo fazer. Aí acabava de falar, às vezes a prova vinha em seguida, eu ia lá, escorregava. Eu, puxa vida. Até que conheci esse livro. Esse livro vai nos contar de várias passagens de Jesus com os seus discípulos. Sabe o que a gente percebe? Que eles são como nós. Chatos, cri-cris, perguntam tudo eles querem saber, mas também sedentos de conhecimento para quererem se modificar. Essa forma de falar, gente, não é nenhum desrespeito a eles, não. Porque eles são como nós às vezes não nos vemos assim. E aí a gente fala, alguém responde, a gente aprende, e quando vai colocar em prática? Não é à toa que Jesus disse o que é Pedro? Você vai me negar 3 vezes. E quem leu essa passagem vê que Pedro fica para morrer quando Jesus fala isso para ele. Ele fica, mas como assim? Como que vai me... E ele nega. Então, queridos irmãos, esse livro, quem puder ler, quem tiver vontade, leia. Porque a gente passa a ter um olhar para a gente diferente. Porque se ele escolheu aqueles discípulos, nós também podemos ser os escolhidos. Na verdade, todos nós, todos os espíritos são os escolhidos. Olha que coisa boa. Então, nós escolhemos essa página porque ela traz esse sentimento chamado perdão. E o nosso título da nossa palestra de hoje se chama A Arte da Aceitação. Eu particularmente não vejo sentimento melhor para expressar a aceitação do que o perdão.
Quando a gente perdoa alguém, é porque a gente aceita ele tal qual ele é. E aí a gente vai lá no Aurélio que diz o seguinte, que aceitar é concordar, é conformar, é admitir, é tolerar. E aí vamos nos perguntar, por que a gente tem tanta dificuldade de se aceitar e aceitar o nosso próximo? Por que é tão difícil isso no nosso dia a dia? Então vamos lembrar lá que na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos são criados maus e outros bons. Porque na verdade não é o que a gente vê. Uns espíritos melhores, outros piores. E Kardec pergunta, puxa, na verdade nós somos criados assim? Todo mundo que estuda a doutrina espírita sabe essa questão de cor e salteado, né? Porque os espíritos bondosos respondem o quê? Todos nós somos criados simples e ignorantes. Vamos percorrer aí a caminhada através de várias reencarnações e vamos chegar àquela tão sonhada perfeição. Então, o que quer dizer isso, gente? Todos nós, todos vamos chegar à perfeição. Quer coisa melhor saber disso? Todos nós vamos ser um dia um espírito puro como Jesus. E aí eu lembro que um dia a gente participava de um estudo lá na casa espírita que eu frequento. E aí a gente falando sobre isso, que todos nós chegaríamos até o patamar de Jesus. Aí teve uma amiga que assim, gente, eu não acredito, quer dizer então que já existem vários Jesuses? Ela falou. Eu falei, pois é, olha que maravilha. Você imagina lá no Rio, assim, você vê quando abre o sinal, que aquele montão de gente atravessando a rua. Todos ali têm o potencial para ser Jesus em um dia. Isso não é maravilhoso? A gente já não passa a olhar para a vida de outra forma? A gente já não passa a olhar para o irmão que está escorregando, que ainda está indo no caminho do mal, ao invés de julgá-lo, a gente não passa a levar o pensamento para ele fazer uma prece? Isso é aceitação. Isso é compreender, porque a doutrina espírita é uma doutrina que acredita na lei da evolução. Nós fomos criados simples e ignorantes e vamos através de várias reencarnações até chegar à perfeição. Mas o que acontece com a gente? A gente não se aceita. A gente vem para a casa espírita, ouve, depois fica, puxa, eu não consigo fazer. E aí o que a gente faz? A gente entra naquela vibração da culpa. Se culpa. Sabe o que a culpa faz? A Joana de Ângeles fala? Paralisa. Quem sente culpa não sai do lugar. E não é isso que a gente deseja. Então, vamos tentar ter um olhar para a nossa vida como se fosse uma escola. A gente tem um escritor espírita que eu particularmente gosto muito, que se chama Rodolfo Caligares. Ele tem um livro que se chama Leis Morais e um capítulo ele chama assim, Terra, Instituto Educacional. É muito bom, quem puder ler, que ele vai fazendo uma alusão do planeta como se fosse uma escola. Como se cada um de nós estivéssemos numa série. Sendo que muitos já estão mais evoluídos são os professores, muitos ainda mais evoluídos, né? Vão ter o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado. Então é como acontece numa escola, numa faculdade, é o que acontece conosco aqui. Agora, vocês já perceberam se em alguma faculdade alguém olha para quem está lá no primeiro e fica assim, como é que fulano ainda não sabe, né, fazer as coisas? Alguém fala isso? Ou a coisa acontece naturalmente? Você pega uma criança lá no primeiro ano, vai começar a ler e escrever. Você culpa essa criança porque ela ainda não sabe ler e escrever? Não. Só que a gente se culpa porque a gente ainda não consegue fazer a prova toda. A gente se culpa porque em alguns momentos a gente vacila. Gente, isso é natural. Porque senão a gente não teria sido criado simples e ignorante. Deus já teria criado perfeito? Então a gente tem que olhar para a gente com olhos de amor e falar, bom, se eu não consigo dar tudo, eu dou o melhor que eu tenho. Isso já é um passo, e é um grande passo. Então, outro dia eu li, que dizia que é como se Deus olhasse para nós, como se nós fôssemos bebês, sem saber falar, sem saber andar. Então, é esse o olhar dele. Quando a gente olha para o bebê, o que desperta na gente? Não é uma ternura? Não é um carinho? Não é aquela vontade de você querer estender a mão para ele poder se levantar? Não é você ficar balbuciando ali igual um bobo ali para ensinar a falar? É isso, gente. É o olhar dele para a gente é esse. É de amor, é de vontade, é de incentivo.
Então, cuidado para a gente não entrar nessa vibração de que, eu faço tudo errado, eu sou um pecador, tudo... Calma, nós estamos ainda caminhando. E nos aceitar é o primeiro passo para a gente evoluir. Eu fui falando tanto que eu fiquei com medo da hora, mas acho que ainda tem um pouquinho, né? Então, a gente vai caminhando e vai se aceitando. Esse é o primeiro passo. A gente consegue modificar alguma coisa que a gente não conhece? Se tem algum problema em casa, em qualquer coisa, você vai conseguir modificar aquele problema se você não conhece? A torneira deu defeito. Aí alguém fala assim, tem que trocar a carrapeta, mas você não sabe. Você não sabe nem o que é a carrapeta, nem aonde fica. Então é o que acontece com a gente. A gente já começa sem nos aceitar. Quando a gente não aceita, o que a gente faz? A gente não se modifica porque a gente não se conhece. E aí a gente tem um livro chamado Renovando Atitudes, de Francisco Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Esse tema, a arte da aceitação, eu até tirei desse livro que, em particular, gosto muito. E ele vem nos dizer isso, que nós podemos, durante nossa existência, entrar nessa vibração de nos aceitarmos. Porque ele fala, quem se aceita já são aqueles espíritos equilibrados, serenos, firmes, que já conhecem como se faz a dinâmica da vida e já se esforçam por isso. E os que não se aceitam, o que acontece? Ele diz, é como se a gente colocasse uma máscara. Vou à casa espírita, bota. É claro que isso não é de uma forma consciente, né, gente? Inconscientemente. A gente vai vestindo máscaras aonde quer que a gente vá, porque a gente não se conhece. Então, vou nesse ambiente, eu vou me importar assim. Vou naquele. Por quê? Porque não há uma aceitação do que é. E ele diz o seguinte, isso não é porque a gente é teimoso, porque é turrão, porque quer mentir para si mesmo. Ele conta que em determinado período da nossa evolução é um mecanismo de defesa que a gente usa. Para a gente não sofrer com o que a gente vê, a gente acaba mentindo para a gente mesmo. Nega o que a gente é. Você vai olhar para a gente e vai falar assim, caramba, eu sou mal-humorada pra caramba às vezes, né? Pô, tem um monte de defeito, às vezes faço isso. Não dói para burro? Quando a gente para e faz uma análise assim, tudo que eu tenho que modificar, pô, aqui eu vacilo, ali eu vacilo. Não é? Tem hora que você fica, caramba, será que isso não vai passar nunca? Mas ele diz que esse mecanismo de defesa que a gente não nos permite nos olhar, não permite o nosso crescimento. Então, durante algum tempo da nossa evolução, ele vai ser muito importante, depois prejudicial. Então, existe uma hora que aqui dentro alguma coisa mostra que a gente tem que se conhecer. Não é? É através desse autoconhecimento que a gente vai conseguir se modificar. Então, gente, se aceitar, vamos olhar e vamos botar assim no papel. Caramba, meus defeitos, tá lá. Bota, porque aí você já vai saber aonde você tem que combater. O que você tem que melhorar? Olha que maravilha. Já é um passo para a nossa cura. Não é isso? A descoberta da doença já é um passo para a cura. E um dos sentimentos que muito bate à nossa porta, que mostra a nossa não aceitação, principalmente para com o próximo, é a maledicência. Bom, eu não sei vocês, de repente aqui tem quase ninguém que gosta de uma fofoca, de falar do outro. Eu não sei, né? Eu posso dizer que eu luto a beça contra isso, porque às vezes você fala e, putz, falei, foi, né? Porque a gente ainda às vezes se compraz com isso. Ih, você viu? A gente que é mulher então é triste, né? Você viu a roupa de fulano? Ih, meu Deus do céu. Quer dizer, então a gente vai perdendo tempo da existência num olhar para o outro e você vai mudar o quê? Deixa o outro ser o que é. Né? Eu contava hoje pro meu namorado que uma viagem que eu fiz, eu fiquei muito feliz porque um aprendizado eu tive. Que entrou uma moça assim, muito diferente daquilo que a gente está acostumado. O cabelo dela era rosa pink, gente. Pink, todo. Eu parei num lugar e fiquei assim, olhando para ela, não piscava. Sabe aquela coisa de você ficar hipnotizado? Eu, gente, como é que pode? Quando eu olhei ao meu redor, ninguém olhava para ela. Ninguém prestava atenção. Aí eu olhei e falei assim, puxa vida, olha como é que o meu defeito já está aqui, ainda está aqui. Latente das pessoas, nem tanto. E comecei a perceber isso com todas as pessoas que eu sentia diferente. O meu olhar era crítico e o de ninguém mais percebia. Quer dizer, a cultura daquelas pessoas era de pouco se importar com o que o outro usava ou deixava de usar. Aquilo ali não valia de nada. Isso foi um ensinamento muito grande para mim. Porque nós estamos tantas vezes tão preocupados com o que o outro está fazendo, que a gente esquece da gente. E aí Emmanuel, naquele livro Fonte Viva, ele fala uma frase que eu gostei
muito em relação à maledicência. Nós passamos, ao invés de ser cooperadores de Deus, nos tornamos críticos de suas obras. Olha que maravilha. Quando você olhar com alguém com olhar crítico, pensa nisso. Que na verdade a gente está criticando Deus, porque não foi Ele que criou? Nossa, que orelha grande, que nariz isso, que... Mas foi Deus que fez, Ele achou bom aquilo de alguma forma. Olha que coisa boa, para que a gente não perca tempo. E aí tem um ensinamento, todo mundo vai falar assim, eu já ouvi isso 500 vezes, mas mais uma vez porque eu acho pouco provável que a gente faça. Sócrates uma vez ensinou, numa passagenzinha, que tudo que a gente fosse falar, teríamos que passar por 3 crivos ou 3 peneiras. Todo mundo conhece essa passagem? Mas será que quem aqui consegue fazer, né? A gente está tentando, né, gente? Mas vamos falar mais uma vez para a gente poder guardar. Então, ele diz que antes da gente falar qualquer coisa, a gente tem que pensar se ela é verdade. É verdade o que a gente está falando? Ou alguém falou, eu acho que é. Se bobear, a gente vai passar a maior parte do dia quieto. A segunda, é bom o que você está falando? É bom? Vai fazer bem a alguém? O terceiro, vai ser útil para alguém? Vocês não acham que a gente vai passar a maior parte do dia quieto? Não é? Mas olha que maravilha. De repente a gente cala, mas começa a pensar melhor. Começa a selecionar melhor aquilo que vai sair da nossa boca. O que vai ajudar? A gente passar alguma coisa de ruim para frente, vai ajudar ou vai prejudicar? E se fôssemos nós? A gente ia gostar? Ou ia gostar que, tomara que ninguém fale disso, acabou e pronto? Olha que coisa boa. Isso, gente, não falar mal é você aceitar. Aceitar o quê? Que o outro está na escola, está aprendendo e que está fazendo a lição que ele pode. Cada um de nós dá aquilo que tem, né? Outro sentimento, o preconceito, né? Aquela coisa da gente não aceitar a diferença de religião. A gente que é espírita, a gente sofre a beça com isso, né? Uma vez eu estava no ônibus com um livro espírita assim, aí sentou uma senhora. Quando ela leu lá Chico Xavier, ela se benzeu, saiu de perto de mim, eu falei... Eu vou fazer o quê? Eu não vou botar meu livro para baixo, né? Paciência. Então a gente percebe que hoje, depois de tanto tempo, isso ainda acontece. E com todos nós. O nosso preconceito também com outras religiões não é pequeno, não. Né? Com raça, no caso da homossexualidade, tudo para a gente é motivo. É um pouco diferente daquilo que a gente acha que não está bom. E nesse livro Renovando Atitudes, ele nos chama a atenção, cuidado com as crianças, ele diz. Cuidado, porque esses conceitos, eles vão sendo formados com a gente desde pequeno. Você ouve um pai falar, ouve a mãe falar, um tio, um amigo. Então ele diz, cuidado, para que essas ideias pré-concebidas não nos façam sofrer. Porque aquele que é um espírito maduro não vai deixar de gostar do outro, de respeitar, por qualquer diferença que o tenha. Por isso que hoje é Dia Internacional da Mulher, não é isso? Então, parabéns a todas e a todos, porque às vezes a gente está no corpo masculino, mas a gente que é espírita sabe que a gente vai, vamos lá nos 2 sexos, né? Homem não gosta muito não, fica, é ruim, hein? Quero mais não, já vi mulher, agora só quero ver homem. Pelo menos os que eu converso sempre falam isso. Não, que isso. Mas brincadeiras à parte, a gente sabe que hoje é o Dia Internacional da Mulher. É uma conquista, e não é pequena não. Mas que a gente torça para que isso um dia seja esquecido. Porque esse dia também vem mostrar para a gente a não aceitação da mulher durante muito tempo. E ainda não existe ainda essa aceitação plena que todo mundo tenta mostrar e tenta falar. Olha só que absurdo, né? Porque somos sexos diferentes, não porque hoje visto o corpo de uma mulher, mas porque nós não devemos ter esse tipo de diferença, esse tipo de não aceitação. Então a gente comemora, a gente vibra, mas torce, para que quando chegar um momento mais à frente, a gente não precisa ter dia de nada. Todo dia vai ser dia do respeito ao próximo. Todo dia. Seja ele do que for, como seja, do jeito que quiser, com cabelo rosa, com cabelo branco, do jeito que quiser. Nós temos que respeitar, porque cada um de nós aqui é filho do Pai e merece respeito. Né? Para finalizar, eu gostaria de dizer, quando a gente fala de aceitação,
Nós que somos espíritas, muitas vezes temos muita dificuldade em nos aceitar por aquilo que nós já falamos. Conhecemos a doutrina, sabemos o que devemos fazer e quando colocamos em prática, quanta dificuldade a gente compreende. Por isso, eu trouxe uma passagenzinha que está no Evangelho segundo o Espiritismo, todo mundo que estuda também já conhece, do capítulo 17, item 4, que diz o seguinte, prestem bem atenção. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Isso aqui, gente, está na obra básica. Então, em hora nenhuma a gente pode ler de cabo a rabo, diz lá, os espíritas são seres que já atingiram a perfeição. A gente não encontra isso hora nenhuma. Então, vamos olhar para a gente com mais aceitação daquilo que a gente é. Nós somos espíritas, vamos falhar. Não tem problema se os familiares falarem assim, tá fazendo isso e ainda vive na casa espírita, que a gente ouve a beça, né? E eu ainda brinco assim, eu falo, imagina se não fosse, ia ser bem pior, não é? Porque aí acaba que a gente também é respondão. Mas brincadeiras à parte, a gente sabe que existe essa cobrança onde quer que a gente vá. A pessoa, se você é espírita, falta a gente ter 2 asinhas aqui e faz tudo certinho. A gente ainda não consegue, a gente não viu lá atrás que não dá? A gente não consegue fazer uma prova nem de 8º ano, a gente ainda está lá indo para o 1º. A gente não sabe nem ler e escrever direito nesse processo aí evolutivo. Então não adianta a gente querer isso da gente. Então vamos olhar com a gente, para a gente, de uma forma mais amorosa. Mas também cuidado, que aí existe uma armadilha. Não vamos nos acomodar. Porque se a gente fala assim, eu vou me aceitar do jeito que sou, e vou ter muitas encarnações, e deixa para lá... A gente também não pode entrar nessa faixa aí não, porque aí é perigosa. Nós temos que ter aquele chamado equilíbrio, sabe? Nem tanto, nem tão pouco. Nós vamos seguir ali aquele caminho, fazer aquilo que a gente pode fazer. Dar aquilo que a gente pode. Agora, acomodar-se jamais. Jesus, em todos os ensinamentos, ele prega trabalho, esforço, ocupação útil. E é isso que nós temos que fazer. Nos ocuparmos com bem. Porque nós somos espíritas, acreditamos lá na lei de ação e reação. Mas cuidado que a gente fica ali com a pena de talhão. Fala assim, nessa vida acontece isso, na outra vida eu devo ter feito aquilo. E não é assim. Deus nos dá um presente que é a tarefa no bem. Essa nos permite nos resgatarmos de qualquer erro que tenhamos feito. É claro que a gente vai ter nossa responsabilidade, sim. Mas temos esse bônus que ele nos dá. Então, vamos erguer as mãos, vamos trabalhar, vamos chegar em casa e pedir perdão àquele que está de mal, vamos tentar ter mais paciência para com o próximo, sem nos irritarmos tanto, porque isso é benefício para a gente, é crescimento para cada um de nós. E é por isso que a gente está aqui, não é? Porque alguma coisa aqui está reclamando que não está bem. Então, vamos fazer ficar. Vamos trilhar esse caminho que não é fácil, é de luta, é de sacrifício, é de renúncia, mas que no fim dele, gente, a gente vai encontrar aquilo que a gente tanto sonha, que é a nossa paz e que é a nossa felicidade. Agradecemos a oportunidade de aqui estar, o coração fica em festa de estar nessa casa, a oportunidade de estarmos aqui em contato com essa doutrina que tanto nos ensina. Uma boa noite a todos.